Bom dia. Bom dia. Vamos dar início a mais um culto dominical, né? O nosso primeiro culto desse ano de 2025. Espero que todos tenham tido uma ótima passagem de ano, né? E deixa eu pegar aqui. Que a gente possa então estar louvando a Deus agora, né? No primeiro culto desse ano de 2025, agradecendo, né, por tudo que Ele tem feito por nós. E eu gosto de, no primeiro dia do ano, a gente lê o Salmo 1. E hoje também nós estamos bem felizes que o pai do Mateus está aqui conosco, o senhor Daniel. Né? Seja muito bem-vindo. E vamos então começar o nosso culto, que a gente possa estar agora nesse momento com os nossos corações, mentes voltados para estarmos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Que a gente possa então estar lendo agora o Salmo número 1. Os homens leem a parte azul e as mulheres a parte em vermelho. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Vamos ter uma palavra agora de oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e podemos estar aqui na tua casa por mais este domingo, Senhor. Muito obrigada pela semana que passou, pela passagem de ano de 2024 para 2025. Obrigada realmente por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor, e também na nossa igreja. Obrigada pelo teu amor por nós, que é tão infinito e tão incompreensível às vezes, porque somos infiéis a ti, mas tu nos amas mesmo assim, Pai. Obrigada pelo teu perdão e pela tua graça e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, possa estar realmente nos abençoando durante esse ano de 2025, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, a vida de cada um que está remoto também, Pai. Senhor, possa estar realmente nos ajudando a estarmos sempre, como lemos agora no Salmo 1, a estarmos meditando na tua lei dia e noite e sermos como árvore plantada junto ao ribeiro. Que possamos dar frutos, Senhor, no tempo certo. Que o Senhor possa estar realmente nos ajudando a sermos assim a cada dia deste ano de 2025. E Tu possa estar nos ajudando a escrever a Tua história através das nossas vidas, Senhor. Possamos estar realmente obedientes a Ti, firmes, Senhor, na Tua fé. Possamos estar olhando realmente firmemente para o alvo, Senhor, que é Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, andar a cada dia dessa forma. Ajuda-nos, Senhor, realmente. Livra-nos das tentações e ajuda a estarmos proclamando o teu nome, Senhor, e testemunhando de Ti. Abençoa, Senhor, esse ano. Na semana que vem teremos a Assembleia da Igreja e também do Instituto Cultural Atos. Que o Senhor possa estar desde já abençoando essa Assembleia, Pai, e também a eleição da diretoria da IECA e também do Instituto Cultural Atos. Que realmente a Tua vontade possa estar sendo feita, Senhor, através da Tua Igreja, através do Instituto Cultural Atos. Vem estar nos abençoando, nos dando sabedoria, discernimento e a Tua direção, Senhor, para aquilo que Tu tens preparado para nós. Obrigada por tudo, nós te louvamos, te agradecemos. Te pedimos também por todos aqueles membros, Senhor, que estão longe hoje, que estão viajando, que não puderam estar presentes aqui, ou aqueles que ainda estão para chegar. Que Tu possa estar abençoando, Senhor, da mesma forma. Muito obrigada por tudo, pedimos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando esse cântico que fala justamente desse ajuntamento, né? E de como Deus está presente aqui. Possamos estar realmente oferecendo os nossos louvores, nossas súplicas, nossos anseios, possamos estar derramando diante de Deus neste momento. E aqui fala também que Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o mesmo hoje, sempre, ontem, Ele é sempre o mesmo. E no correr da história Ele vem revelando o seu amor.
Ele é o nosso Deus, bendito Rei e Salvador.
vai cantar essa música agora também, já preparando o nosso espírito, que hoje teremos a Santa Ceia, logo após a mensagem. Que a gente possa estar lembrando realmente da obra de Jesus na cruz. E o quanto isso significa para nós, né? Que a gente tem de novo essa comunhão com o nosso Pai, através do sangue derramado por Jesus. Para a cruz eu vou.
Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Prazer poder começar mais um ano, né? E a nossa família em especial começando o ano inteiro, agora em 2025. Nós chegamos em março de 2024 e agora o privilégio de começar desde o comecinho, de fato, o ano 2025 na IECA. É uma alegria para nós. Ano novo, a gente sempre tem aquela coisa, né? Ano novo, vida nova, né? Como sempre dizem, né? E alguns dizem, nada mudou. Apenas a folhinha, né? Uma nova virada apenas, mas a vida vai dando sequência, como ela sempre vinha sendo. Mas a verdade é que o ano novo, o ano novo nos traz, assim, um renovo, algo de novo nas nossas vidas, uma esperança. Muitos de vocês, eu tenho certeza que talvez planejaram algumas coisas para o ano novo, para o ano 2025. Talvez tenha colocado no papel, talvez não, talvez na mente. Eu tenho alguns planos. Desde alguns anos eu tento executar, não consigo. Gostaria muito de aprender o inglês. Estou nessa luta para ver se eu consigo esse ano. Aprender violão também, algo que eu desejo muito. Esses planos que muitas vezes vão ficando pelo caminho e vai passando o ano e você não consegue realizar, outros você consegue realizar. Mas o importante é que você coloque os seus planos nas mãos do Senhor. Isso é o mais importante. Porque Ele que cuida da tua vida, Ele que sabe os planos que tem para as nossas vidas, e é assim que deve ser feito. Na Bíblia, Deus também fala sobre planos. Os planos para uma nação, os planos para algumas pessoas. E certo profeta, ele falou também para uma nação sobre os planos de Deus, sobre quais eram os objetivos que Deus tinha para aquele povo. E ele falou. E apesar do sofrimento daquele povo, Deus pôde dar uma esperança para aquele povo. Eu estou falando do povo de Judá. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Vocês devem se lembrar que o povo de Israel, em determinado período da história, ele foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E dentre esses reinos, o reino de Judá, que propriamente nós estaremos lendo aqui, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias ele falou a esse povo, do povo de Judá. E o povo de Judá ele havia sido exilado pela Babilônia. E essa aqui era a terceira vez que o povo de Judá estava sendo exilado pela Babilônia. Outras vezes já havia ocorrido. E essa é uma leitura, então, que a gente vai ver algumas coisas do que o profeta escreveu para aquela nação. Mas antes de fazer a leitura, baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque as nossas Bíblias estão abertas e te pedimos, Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos, esteja atento para a tua palavra, Senhor. Cuida de cada coração, de cada mente que está aqui neste culto, ó Pai. Que nada, Senhor, possa tirar a atenção da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Pai, possa penetrar nos corações desses meus irmãos, ó Pai. Que a tua palavra possa trazer vida, possa trazer ânimo, restaurar vidas, enfim, ó Pai, aquilo que teu Santo Espírito deseja para cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 1, começa dizendo assim: são estas as palavras da carta. Presta atenção, da carta. Jeremias, então, estava escrevendo uma carta. E nós, como somos saudosistas, nós mais velhos,
Nós lembramos de um tempo em que nós escrevíamos carta, e isso foi ficando pela história. Hoje nós temos a praticidade aí do aplicativo de mensagens, e quando a gente vai no correio, esse final de ano eu tive que ir para o correio, e fica aquela coisa, né? Ah, nossa, eu tenho que ir para o correio, ou você tem que ir para o banco. Por quê? Porque tudo está facilitado no celular. Então, quando você tem que ir para um lugar como esse, fica aí, vou pegar fila, vou demorar. Então, as coisas vão ficando pelo caminho. Então, quando a gente observa aqui que alguém escreveu uma carta, a gente fala, nossa, como era interessante esse tempo que a gente tinha de escrever uma carta, de colocar no envelope. Se você tinha selo, você já colocava no selo. Você tinha que colocar numa caixinha de correspondência. E hoje tudo é mais prático. Então, Jeremias escreve uma carta. Então, essa carta ele escreve o profeta que escreve a carta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo, que Nabucodonosor, olha só, Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava sendo referido mais uma vez aqui na palavra de Deus. Esse Nabucodonosor é aquele mesmo do profeta Daniel. Quando Judá estava mais uma vez exilado pela Babilônia, Daniel estava lá com esse rei, estava cativo. Então, mais uma vez, é feito menção de Nabucodonosor. E só chamar a atenção, por quê? Mas Nabucodonosor está aqui em Jeremias e é mencionado lá em Daniel, porque a palavra de Deus, propriamente as nossas Bíblias, ela não está em ordem cronológica. Então, você vai ver a citação de um rei em determinado livro e mais para frente ele novamente. Então, só para colocarmos a ênfase nisso. Então, Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, então o rei de Judá, Jeconias, e em Daniel, ele é mencionado, mas como Jeoaquim. Então, às vezes, também é uma mudança entre uns livros e outro, o nome de um rei, nome de alguns personagens. Então, só para dar ênfase também. Então, esse rei, Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais de Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, toda vez que o profeta ele mencionava a palavra que o Senhor teria que transmitisse através do profeta, ele muitas vezes falava assim diz o Senhor. Então, Jeremias, no versículo 4, ele começa dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Veja, o Senhor havia deportado o povo de Judá para a Babilônia. Então, não foi obra do acaso, não foi simplesmente porque o povo desobedeceu, ou porque o povo não estava de acordo com aquilo que o Senhor queria, mas o Senhor, ele reina, o Senhor é soberano. Então, ele deportou aquele povo que eu deportei, dando continuidade ao texto, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e filhas. Multiplicai-vos aí. Multiplicai-vos na Babilônia. Era essa ordem que o Senhor estava dando para aquele povo. E não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Além de o povo estar exilado, o Senhor pediu para que o povo orasse pela Babilônia. E que situação difícil, não é, meus irmãos? Imagine, nós já temos muitas dificuldades de orarmos por certas pessoas, aquelas muitas vezes que nos fazem mal,
orar pelas Passar a autoridades, mensagem de Jonathan pra- orar pelo presidente. Muitas vezes é aquele presidente que você não queria que ele estivesse naquela cadeira. Orar por ministros. Como é difícil. Mas o Senhor, então, pede para que aquele povo ore pela Babilônia. Dando sequência, então, ao texto. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vamos orar então. Vós, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente Cada dia vos profetizam, e eles em meu nome nós possamos te louvar e agradecer eu não os pela tua enviei, mão. diz o Senhor. E hoje em Obrigado pela dia, igreja. quantas pessoas estão profetizando? Nós tivemos um Quantos ano se de julgam 2024 abençoado. profetas? Quantos estão aí numa condição de mencionar que são profetas, e nós sabemos que os profetas verdadeiros foram só aqueles que são mencionados pela Bíblia. Mas hoje, muitos líderes, eles querem ter o seu próprio nome. Bispos, a Bíblia tem, mas uns querem ser mencionados como ministros, como profetas. Eles querem ter a sua própria nomenclatura. Então é interessante como aqui já havia mencionado que havia profetas que estavam querendo profetizar, ou simplesmente as profetadas, como é dito por alguns falsos profetas. Versículo 10, ele continua dizendo, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, porque ele vai ser a base da mensagem de hoje. Versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há uma outra tradução que diz o seguinte, o versículo 11, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, com base no versículo 11, eu quero de maneira simples trazer 3 pontos para nós hoje. Então, o primeiro ponto, Deus tem os melhores planos. Deus tem os melhores planos. Veja, o povo de Judá estava no exílio da Babilônia e mesmo assim, Deus tinha um plano para eles. Um plano de bem e não de mal. É difícil pensar dessa maneira, não é? Pensa você, uma situação que você tenha passado de dificuldade na sua vida. Naquele momento, você só pensa no pior. Eu já falei para vocês e sempre menciono, porque foi um fato marcante na minha vida, mas eu fiquei 1 ano desempregado. E quando você fica numa situação de dificuldade, a coisa que você menos pensa é que aquele mal, entre aspas, vai te proporcionar um bem. Você só pensa que as coisas estão indo de mal a pior. Você acaba não vendo uma esperança naquela sua situação. Mas Deus tem o melhor plano para nós, porque os planos de Deus são perfeitos. E Deus tinha um plano para aquele povo. E é interessante notar que ao longo da história, assim como cantamos, no decorrer da história, demonstrando o seu amor, Deus estava com aquele povo. Deus sempre teve planos para o povo de Israel. Sempre teve. Eu quero mencionar alguns aqui. Olha só. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, a conquista da terra prometida, a formação das 12 tribos e o Messias, vindo da linhagem de Davi. Essas só algumas citações. Talvez você fale, mas isso aqui é promessa de Deus, não são planos. É verdade, promessa de Deus, tudo isso que eu mencionei. Mas todas as promessas de Deus estão conectadas a um plano. Então Deus, ele tem planos para nós, porque Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Talvez você veja guerras que vêm acontecendo, tantos fatos que nós vemos no jornal de mortes e tantas outras coisas. Mas isso não está passando despercebido por Deus. Porque Ele reina, porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós temos essa consciência de que Deus é soberano, que Deus reina, que Deus está no controle, isso nos encoraja a confiar nele e depositar os nossos planos nas suas mãos, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Provérbios 19, 21 nos diz: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós fazemos planos. Sim, é bom, é perfeito, é gostoso fazer planos. Nós sonhamos, nós queremos que algo se realize nas nossas vidas, mas a resposta lá vem do Senhor. É o Senhor que vai saber o que é melhor para a sua vida. Eu tenho um Deus que pensa em mim e tem planos para mim. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho um Deus que pensa em mim e que tem planos para mim. Deus pensa em nós, meus irmãos, a cada dia. Pense nisso. Não importa as situações que passamos, Deus está lá presente conosco. Ele pensa em mim, ele pensa em nós. Então, Jeremias 29:11 é mais do que um versículo. Ele é a promessa de que Deus deseja a prosperidade. E esse é o segundo ponto que eu quero dar destaque. Deus deseja a prosperidade. E aqui eu não quero falar de teologia da prosperidade, não, meus irmãos. Veja, Deus deseja a prosperidade. Olha só o versículo 5 e 7 que nós lemos. Olha só o que diz: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí na Babilônia, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz terei paz. Embora aquele povo estivesse passando por dificuldade, exilado, não estavam na sua terra, estavam numa terra estrangeira. Mesmo assim, Deus estava pensando naquele povo e na sua prosperidade. Deus desejava que aquele povo prosperasse naquela terra, fosse um canal de bênção para aquela nação Babilônia. E nós também somos assim. Nós estamos nessa terra e somos forasteiros. Nós não somos daqui, nós estamos só de passagem. E nessa passagem, nós devemos deixar a marca de Jesus Cristo na vida das pessoas. Então, Deus tinha o melhor para aquele povo. Deus desejava a prosperidade. E foi sempre assim que Deus desejou a prosperidade para o povo de Israel. Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 9, nos diz assim: portanto, obedeçam aos termos desta aliança,
para prosperarem em tudo que fizerem. Veja que antes que Deus fizesse com que o povo prosperasse, ele estava o quê? Pedindo obediência aos termos da aliança. Deus pode dar a você muitas coisas de mão beijada, como se diz no popular, mas muitas vezes é exigido de nós algo. Então, aquele povo, ele deveria obedecer à lei do Senhor, para que houvesse prosperidade. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, nós lemos também: relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, o que Deus exigia? Medite na tua lei, na minha lei, de dia e de noite, e tudo quanto você fizer, você prosperará. Neemias também, quando foi perseguido, quando estava na construção do muro, muitos perseguiram Neemias, mas ele pôde dizer assim: quando os inimigos zombaram de mim pela reconstrução do muro, eu disse: o Deus dos céus me dará êxito. Eu serei bem-sucedido naquilo que estou fazendo. Eu prosperarei. Uma passagem que nós lemos até agora, antes de começar o culto, Salmo, capítulo 1, de 1 a 3, o que ele diz? Bem-aventurado o homem. Como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, o prazer deste homem está na lei do Senhor. O prazer do cristão é meditar na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse é o sucesso do cristão. E Deus deseja que haja prosperidade com o seu povo. Ele quer isso, ele deseja. Então eu posso dizer que eu tenho um Deus que quer que eu seja bem-sucedido em tudo que eu fizer. Meu irmão, Deus deseja que você seja bem-sucedido. Ele se agrada com isso. Ele quer que você seja bem-sucedido no seu emprego, que você dê bom testemunho, que você fale da palavra de Deus, que você possa alcançar degraus mais altos onde você está. Deus deseja isso, porque através da tua vida, por você ser bem-sucedido naquilo que você faz, outras pessoas olharão para você e vão falar assim: tem algo de diferente na vida dessa pessoa. E vai saber que é Jesus Cristo. Então, ele deseja que você seja bem-sucedido no seu emprego, na sua profissão, nos negócios, que não haja o jeitinho brasileiro em quem negocia algo, que haja realmente o exemplo de Cristo. Então, eu posso dizer que Jeremias 29:11, ele é mais que um versículo, ele é a promessa de que Deus quer nos dar esperança em um futuro. E esse é o terceiro ponto que eu quero dar destaque. Deus nos concede esperança em um futuro. Havia, de fato, um futuro e esperança nos planos de Deus para os exilados. Coloque-se no lugar dos exilados. Não havia perspectiva. Não havia perspectiva. Se alguém falasse para eles: vocês vão ter paz e esperança, o que será que passaria na cabeça deles? Não, não acredito nisso. Eles só pensavam naquela situação que estavam vivenciando. Saíram da sua terra natal e foram para uma terra estranha. Então, certamente,
eles não tinham essa esperança, essa perspectiva de melhora nas suas vidas. Porém, somente depois de muitos anos, aquele castigo que eles estavam passando iria produzir a tão desejada mudança na vida daquele povo. E é assim conosco também. Quando a gente passa por uma dificuldade, é aí que vem a transformação nas nossas vidas. Muitas vezes é preciso passar pela dor para ter a transformação que Deus deseja nas nossas vidas. E foi assim com aquele povo. E quando eles, então, se voltassem novamente ao Senhor de todo o coração, Deus, então, cumpriria a sua promessa de levá-los de volta a Judá. Dá uma olhada no versículo 12 até o 14. Olha só o que o Senhor, então, fala àquele povo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Acabarei com seu exílio e os restaurarei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aquele povo ficou 70 anos exilado pela Babilônia. Deus tinha determinado que eles ficariam 70 anos, mas havia uma promessa de que Deus levaria de volta aquele povo à sua terra natal. Era essa esperança que Deus estava transmitindo através do profeta Jeremias. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 7, nos diz: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Feliz é quem confia no Senhor. A esperança está no Senhor. Vivemos dias maus, dias difíceis, dias de tribulações, e que os dias só irão piorar. Mas a nossa esperança deverá estar no Senhor. No Senhor é a nossa esperança. Mesmo nos momentos difíceis, podemos ter fé na promessa de Deus de um futuro melhor. Porque Deus tem os melhores planos para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E quando nós temos essa perspectiva de colocarmos Deus nas nossas vidas, nos nossos planos, e Deus como a esperança, a nossa perspectiva muda. Isso nos ajuda a perseguir os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque nos dá fé, nos dá confiança, porque sabemos que tem um Deus que olha por nós. Então eu posso dizer que eu tenho um Deus que deseja me dar esperança e um futuro. Você já parou para pensar sobre isso? Deus deseja nos dar esperança e um futuro. Quem não quer ter um futuro? Quem não sonha quando muda o ano e ora ao Senhor e deseja, eu quero ter um futuro melhor? Todos nós queremos. Todos nós queremos galgar voos mais altos, seja profissionalmente, seja na sua vida pessoal, seja no seu casamento, na sua família. Você deseja futuro para o seu filho. Você pensa nisso. Você pensa no futuro do seu filho. Você quer dar o melhor para ele. Você quer dar o melhor ensino. Você quer que ele aprenda uma nova língua. Quer que ele se envolva com outras atividades. E é assim que Deus olha para nós também. Porque ele é nosso Pai. E ele também quer nos dar esperança e um futuro. Então, para concluir, eu quero que você, nesse ano de 2025, você coloque todos os seus planos nas mãos do Senhor. Coloque diante dele aquilo que você sonha,
aquilo que você quer que seja realizado na sua vida, uma nova casa, um novo emprego, enfim, seja o que for. Coloque diante de Deus os seus planos, porque Ele tem os melhores planos para nós. Nós temos um coração muitas vezes enganoso, que traça planos, mas nós devemos esperar no Senhor. Que nós entreguemos, então, os planos da IECA nas mãos do Senhor. Quantos planos temos, né, pastor? Se você conversar com o pastor aí, ele tem planos, acho que para 20 anos. Planos do Instituto, planos para essa igreja. Veja como tudo foi pensado. Quando Deus colocou planos na cabeça do pastor Paulo, ele foi visualizando cada coisa que deveria ser feito na igreja. Se você chega lá, você vê a garagem, os planos, o que está no coração do pastor Paulo é que seja uma cafeteria evangelística lá. Foi construído um estúdio lá embaixo, mas tudo voltado para a obra do Senhor. Então, tudo foi planejado para que fosse feita a obra do Senhor. E que esse espaço aqui seja aberto todos os dias de 2025 para trazer crianças, para trazer adolescentes, jovens, e que através da abertura da igreja, desse local, que a palavra de Deus seja pregada para essas pessoas, que a gente possa alcançar os vizinhos que estão aqui dos nossos lados, do nosso lado, vizinho da direita, vizinho da esquerda, da frente, e aí que possamos alcançar mais vidas, o bairro da aclimação, tantas coisas. Então coloque os planos da IECA, os planos do Instituto nas mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem planos perfeitos para nós. Deus sempre vai ter planos perfeitos para a tua vida. Creia nisso, creia nisso. O maior plano que Deus pôde nos dar foi Jesus Cristo. Foi o plano da salvação. Este é o maior plano que Deus nos concedeu. O plano da salvação. E a promessa da vida eterna. Então, só por este plano da salvação, só por termos Jesus Cristo nas nossas vidas, nós somos mais que vencedores. Eu tive a oportunidade de nascer num lar evangélico. Isso, é claro, não me dava a esperança de salvação. Mas o fato de você nascer num lar evangélico nos torna mais propício para ouvirmos a palavra de Deus, para termos desde pequenininho o entendimento da palavra de Deus. E eu fico pensando naquelas pessoas que não nasceram num lar evangélico e ainda não conhecem Jesus, não conhecem esse plano maravilhoso. Que dificuldade é. E quando nós reconhecemos e nós temos esse plano, tudo muda nas nossas vidas. Então, o que Deus deseja para a tua vida é o melhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Creia nisso e entregue os seus planos. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que nos traz tantos ensinamentos, Senhor. Obrigado porque, através do sofrimento de um povo, o exílio do povo de Judá, naquele tempo que permaneceu na Babilônia, ele trouxe tantas lições para nós hoje. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação que nós passamos, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor cuida todos os dias, mesmo quando estamos dormindo, o Senhor cuida de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande cuidado, por tão grande amor que o Senhor tem, que possamos ser gratos todos os dias, Senhor, por esse amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos planos que o Senhor tem para nós. Obrigado pelos planos que o Senhor tem para esta igreja. E que nós possamos, Senhor, ao longo deste novo ano, sermos conduzidos pela tua boa mão. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz para aquilo que o Senhor tem para nós. Vida como igreja, vida como
pessoas, como famílias, que possamos estar atentos à tua voz, Senhor. Queremos ser conduzidos por ti e queremos que os nossos planos, aquilo que temos nos nossos corações, queremos entregar a ti, Senhor. Queremos consagrar a ti, Senhor, para que o Senhor nos dê a resposta daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. E obrigado por muito que o Senhor ainda fará. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar, então, meus irmãos, a ceia do Senhor. O privilégio que nós temos, neste primeiro domingo do ano, podemos celebrar a ceia do Senhor. A ceia é um momento especial na vida da igreja, porque ela faz nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez para nós. Como eu falei, o maior plano para as nossas vidas foi dado através de Jesus Cristo. Se você hoje é salvo por Jesus Cristo, se você creu naquilo que Deus de fato fez, dê glória a Deus por isso. Todos os dias da sua vida, por você ter tido um encontro com Jesus e por você ter tido a paz, e por você ter essa paz, essa esperança que o mundo não tem. O mundo não tem a paz e a esperança que nós temos. O mundo tem uma paz enganadora, uma esperança enganadora. Para muitos, a esperança está no melhor emprego, na melhor oportunidade da sua vida profissional, na sua melhor casa, no seu melhor carro, enfim. O mundo coloca esperança em coisas materiais, mas nós não. Você tem a oportunidade sim de ter, Deus concede grandes coisas na sua vida, mas a nossa esperança vai muito além da esperança do mundo. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós faremos a leitura do versículo 23 até o versículo 29. Paulo então dá a instrução quanto à ceia do Senhor. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E aí vem uma pastoral pelo apóstolo Paulo, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem discernir, sem saber o propósito disso, sem saber por que está fazendo isso, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí o versículo 28, ele nos dá um alerta. O que ele fala? Examine-se, entre na presença do Senhor. Examine-se, ou seja, é algo individual, que só você pode fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o apóstolo Paulo, ainda dando continuidade, ele fala assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa era a instrução do apóstolo Paulo quanto à instrução da ceia do Senhor. Então eu quero que você, meu irmão, neste momento, assim como diz o apóstolo Paulo, examine-se, para que você tenha a bênção do Senhor sobre a ceia do Senhor.
para que você possa tomar de maneira digna. Se há alguma coisa na sua vida, algum pecado que você não entregou ao Senhor, eu quero te pedir para que você entregue ao Senhor. Se tem alguma coisa na sua vida que está tendo impedimento da comunhão com o Senhor, de algum irmão, de algum familiar, entregue ao Senhor, entregue nesse momento. Eu queria que você e eu tivéssemos um momento de oração, para que então a gente possa então servir a ceia e participar dela de uma maneira digna. Vamos orar? Pai, o teu povo ora, o teu povo coloca diante de ti as suas vidas, as suas súplicas, e te agradecemos, ó Pai, porque temos este privilégio de, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, nós temos a oportunidade do perdão, do arrependimento. Obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concede, mesmo nós sendo pecadores, ó Pai. Mesmo nós erramos todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos dá. E obrigado por esse privilégio que temos, ó Pai, de termos a ceia. Obrigado por esse momento tão precioso na vida da igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o presbítero Jonathan para que ele faça a distribuição do pão. Todos receberam o pão? Amém. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Nós vamos passar os cálices, mais uma vez o presbítero Jonathan.
Todos receberam? Amém. De semelhante modo, depois de ter partido o pão, pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Pai amado Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra que nós recebemos de Ti, Senhor. Pelo privilégio de participar do Santa Ceia, Senhor. E pedimos, Senhor, que nós possamos sentir sempre a Tua presença em nossas vidas. Que Tu possas estar nos guiando, nos orientando, sustentando, Senhor. Que nós possamos estar alegres na Tua presença, Senhor. E que nós possamos ter temor de Ti, mas não medo de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, nos andarmos nos caminhos que Tu tens traçados conosco. Em nome, Senhor Jesus Cristo, nos oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos estar cantando essa música agora. A primeira vez que eu ouvi ela também foi no acampamento Palavra da Vida. E eu lembro que na época assim, eu devia ter uns 13, 14 anos, assim, faz bastante tempo atrás, né? E desde aquela época, assim, essa letra me marcou bastante. E é muito bonita essa música. Vou estar cantando. Ela fala sobre esperar a volta de Deus, né? Amar a Deus, viver para Deus até a volta dele. Minha cruz até a morte.
Antes desse cântico nós cantamos: dependerei de ti, e amarei ti e confiarei. Essa é a promessa, esses são os planos que Deus tem para a tua vida, mas que você deva fazer isso, amar ao Senhor, confiar nele e depender dele. É isso que falta muitas vezes nas nossas vidas, a dependência no Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque pudemos estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, mas que isso não se resuma somente a este momento, que seja todos os dias, ó Pai, no domingo à tarde, na segunda-feira pela manhã, na segunda-feira à tarde, ao longo da semana, que possamos, ó Pai, ter um coração gracioso, um coração grato, ó Pai, diante de Ti, que possamos de fato, Senhor, vivemos na Tua dependência, Senhor. Tu sabes o quanto nós erramos, o quanto nós queremos tomar a nossa direção, mas ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti e vivermos uma vida que Te agrada, uma vida de amor, de dependência, de confiança, sabendo que o Senhor tem os melhores planos para as nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aceitar, tenha o seu momento de oração. Obrigada pela mensagem. Queria dar as boas-vindas também a Isley, a Laurinha, a Leandra e ao Levi. Sejam bem-vindos. E queria lembrar também que semana que vem, então, no final a gente não vai ter a escola dominical na semana que vem, porque a gente vai ter a assembleia, né? Então ficaria muito tarde se a gente tivesse depois da EBD. E lembrar então que a gente vai ter a assembleia da igreja, do instituto, com a eleição das diretorias. Então que vocês possam estar orando